Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que já está sendo chamado de o maior escândalo bancário da história do Brasil. Vamos entender como uma instituição financeira simplesmente desabou, assim, da noite para o dia, deixando um rastro de perdas bilionárias e, mais do que isso, abalando a confiança nas mais altas esferas do poder. Essa é a anatomia do caso Banco Master. Para a gente entender essa história que é bem complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o colapso dramático do banco. Depois, a gente vai dissecar o mecanismo da fraude, sabe, explorar a teia de influência que talvez o protegesse, medir o tamanho da crise institucional que isso gerou e, no final, olhar para o futuro. Como ficam as investigações e o que pode acontecer. Então vamos lá. A queda do banco não foi algo lento, não. Foi um colapso, assim, repentino. Uma sequência de eventos super rápida que pegou todo mundo, todo o mercado, de surpresa. Essa frase, que foi repetida à exaustão por analistas e pela imprensa, não é um exagero, não. Ela já dá a dimensão do que a gente está analisando aqui. Estamos falando de algo sem precedentes no sistema financeiro do país. Essa linha do tempo mostra bem a velocidade da queda. Pensa só. Em 2018, o Daniel Vorcaro assume um banco que já não ia bem. Anos depois de uma expansão meteórica, a tentativa de venda para um banco público dá errado, surge um acordo de última hora e, em menos de 24 horas, pronto. Tudo acaba com a intervenção do Banco Central e a prisão dele. Certo, agora vamos para o coração do esquema para entender como essa fraude foi montada. E para fazer isso, a gente precisa seguir o dinheiro. E o ponto de partida é esse número aqui, 52 bilhões de reais. Essa é a estimativa do buraco financeiro que os investigadores encontraram. É um valor, assim, astronômico, que já ajuda a gente a entender o tamanho do problema. E para sacar a estratégia do banco, a gente precisa de um conceito de economia que é chave, a tal da seleção adversa. Sabe aquela história de quando a esmola é demais o santo desconfia? Então, é basicamente isso. É quando uma oferta parece boa demais para ser verdade, porque no fim das contas, ela realmente não é. E aqui a gente vê direitinho como a seleção adversa funcionou na prática. O Banco Master oferecia CDBs com rendimentos absurdamente altos, muito, mas muito acima de qualquer banco sólido. É como uma construtora que oferece um preço irreal para fazer uma obra pública. Aquela taxa altíssima não era um bom negócio. Era um sinal de alerta, um baita sinal de que o banco estava desesperado por dinheiro e topando correr riscos insustentáveis. Ou seja, o ponto central era este: o banco operava como uma pirâmide financeira clássica. O dinheiro que entrava de novos investidores, claro, atraídos por aquelas taxas fora da curva, era usado para pagar os investidores antigos. Isso criava uma fachada de sucesso, mas na verdade era uma bomba relógio que precisava de cada vez mais e mais capital para não explodir. Ok, com o esquema financeiro explicado, vamos avançar para uma outra camada da história, que talvez seja a mais alarmante de todas: as conexões com figuras poderosas que, segundo as investigações, podem ter servido de blindagem para toda a operação. Essa tabela resume as conexões que vieram a público, por meio de reportagens e das investigações. Nomes do alto escalão do judiciário e da política aparecem com alguma ligação financeira com o banco. E não é pouca gente, não. Estamos falando de 2 ministros do STF em exercício, um ex-ministro do Supremo e também um ex-ministro da Fazenda. É importante dizer que todas as partes citadas negam qualquer irregularidade. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como os 2 ministros do STF que foram mencionados reagiram de formas completamente diferentes, opostas mesmo. Enquanto o ministro Dias Toffoli adotou uma postura mais reclusa, chegou a se declarar suspeito e, no fim, largou a relatoria do caso, o ministro Alexandre de Moraes, por outro lado, partiu para uma atuação muito mais visível, tomando medidas que foram vistas como uma reação à crise. O colapso de um banco desse tamanho nunca é um evento isolado, né? Agora, vamos dar uma olhada no tamanho do estrago e entender por que isso virou uma crise de confiança nas nossas instituições. O primeiro custo é direto e, nossa, gigantesco. O Fundo Garantidor de Créditos, que é tipo um seguro para os corentistas, teve que desembolsar quase 40 bilhões de reais. Foi o maior pagamento da história do fundo. Um dinheiro que serve para proteger o sistema inteiro. E enquanto o FGC estava lá cobrindo as perdas, o dono do banco, o Daniel Vorcaro, teria uma fortuna pessoal lá fora estimada em mais de 10 bilhões de reais. E, segundo as reportagens, é exatamente esse dinheiro que ele agora tenta usar como moeda de troca num acordo de delação premiada. Existe uma fórmula que ajuda a gente a entender como esse ambiente de compliance zero, ou seja, de zero fiscalização, foi possível.
É a fórmula da corrupção. Corrupção é igual a monopólio mais discricionariedade menos prestação de contas. O Banco Master se encaixa como uma luva. A gestão tinha o monopólio da informação, poder total para manipular os ativos e, pelo visto, nenhuma responsabilização real. E as consequências se espalharam como uma onda de choque. Outros bancos do mesmo grupo foram liquidados. O banco público BRB ficou com um prejuízo bilionário nas mãos. Fundos de pensão que cuidam da aposentadoria de servidores públicos perderam quase 2 bilhões de reais. E a crise acabou gerando um terremoto político lá em Brasília. Bom, diante de todo esse cenário, a grande pergunta que fica é: e agora? Vamos para a nossa última parte para entender os próximos passos dessa história. A resposta das instituições foi ampla. A Polícia Federal continua com as suas operações. Lá do Congresso, várias CPIs foram criadas para investigar o caso. E o próprio STF, por ter ministros citados, também virou palco de parte das investigações. É uma apuração em múltiplas frentes, por todos os lados. E no centro de tudo isso, o Daniel Vorcaro está buscando uma colaboração premiada. E a motivação, segundo o que foi noticiado, é fascinante. Ele teria medo que os próprios gestores dos seus fundos no exterior sumissem com o dinheiro dele enquanto ele está preso. A delação seria então uma forma de proteger o patrimônio, sabe? Bloqueando o dinheiro para usar na negociação da pena. E a gente termina com a questão que, no fundo, vai definir o legado de todo esse escândalo. A história do Banco Master não é só sobre o banco que quebrou. É sobre a resiliência das instituições brasileiras. Quando a linha que separa o poder econômico do poder público fica tão, mas tão burrada, a capacidade de investigar, de punir e, o mais importante, de se reformar, vira o teste definitivo para a saúde de uma democracia.